Nós vamos iniciar hoje uma nova série baseada no livro de Atos, o quinto livro do Novo Testamento. Nós não vamos fazer uma série do livro todo. Nós não conseguiríamos, seria impossível em 2 meses, nos meses de outubro e novembro, fazer uma série expositiva de Atos, começando do primeiro capítulo e indo até o 28º capítulo. No entanto, nós vamos pegar 8, 9 histórias do livro que demonstram algo para nós importante como Igreja de Jesus, vivendo na época em que nós estamos vivendo, e daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso, tá ok? Antes, eu gostaria que você imaginasse algo, porque isso vai ser importante para a continuação, não apenas dessa mensagem, mas de toda a série. Eu gostaria que você pensasse em alguém cheio do Espírito. Você pode pensar em quem você quiser. Eu gostaria que você pensasse em alguém cheio do Espírito. E para ajudar você, eu gostaria que você pensasse o seguinte: como é essa pessoa? Essa pessoa cheia do Espírito Santo, como ela é? Outra coisa, o que ela faz? Ou, se você preferir, o que ela não faz? Como essa pessoa trabalha? Como essa pessoa estuda? Como essa pessoa se relaciona com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares? Pense, é uma pessoa cheia do Espírito. E que, sendo uma pessoa cheia do Espírito, claro, tem algumas características que demonstram isso. Mas eu gostaria que a gente pontuasse isso de alguma forma. Porque simplesmente dizer, uma pessoa cheia do Espírito pode dizer tanta coisa e nada ao mesmo tempo, se nós não definimos como é essa pessoa. Como ela fala? Sobre o que ela fala? Ou sobre o que também ela não fala? Para onde ela vai e para onde ela não vai? Quais são as marcas da vida de uma pessoa cheia do Espírito? E por que eu estou perguntando isso? Porque, para mim, o livro de Atos é uma demonstração clara de como uma igreja cheia do Espírito vive. Quando você lê o livro de Atos, do primeiro ao último capítulo, você, de maneira muito evidente, está diante de pessoas cheias do Espírito e vivendo de acordo com o Espírito Santo que preencheu as suas vidas. E há alguns detalhes na vida dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs que viveram há tanto tempo, que são evidentes. Eles tinham um desejo absurdo, aparentemente inclusive insano, de demonstrar Jesus em cada passo da sua caminhada. E o desejo deles de demonstrar Jesus, de viver para a glória de Jesus, era tão insano, pelo menos aos nossos olhos pós-modernos e que vivemos numa sociedade de consumo e conforto, que eles estavam dispostos a qualquer tipo de sofrimento, se esses sofrimentos fizessem mais parecidos com Jesus e evidenciando mais Jesus em tudo aquilo que eles faziam. Quando você olha para a igreja lá de Atos, do livro de Atos, você vê algumas coisas que, comparando com a forma como nós entendemos cristianismo hoje, parecem muito, mas muito distantes do que qualquer coisa que nós conhecemos como igreja. Nós vamos ver nessa série de Atos, nesses 2 meses, o que a presença do Espírito, a verdadeira presença do Espírito Santo, faz na vida de homens e mulheres que se dispõem nas mãos de Deus para viver para a glória dele. E talvez, e eu espero que isso aconteça, nós seremos todos constrangidos por essa leitura. De uma tal forma que o nosso desejo, a cada domingo dessa série, a cada dia desses 2 meses, vai ser cada vez orar mais. Deus, enche-me do teu Espírito. Deus, enche-me do teu Espírito, mas profundamente, ao mesmo tempo, conscientes de todas as bênçãos e de todos os perigos decorrentes de ser cheio do Espírito. Porque no livro de Atos nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Mas também no livro de Atos você tem o relato do primeiro mártir.
da história do cristianismo, um homem chamado Estevão. O primeiro homem que perdeu a sua vida pelo simples fato de professar Jesus. Então, ser cheio do Espírito traz uma série de coisas boas sobre a vida da igreja, mas uma série de riscos e perigos que eu espero que você esteja completamente disposto a assumir e viver quando orar cada dia da sua caminhada nesses próximos 2 meses, dizendo: Deus, enche a nossa vida do Teu Espírito Santo de uma tal forma que a nossa vida seja cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E daqui a pouco a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. Nós vamos direto para a leitura do livro. E como a gente está começando hoje o livro de Atos, a gente vai começar, atenção, chutem com qual capítulo? Capítulo 1. Olha aí que interessante. Nós estamos inovando, primeiro domingo da série de Atos, e nós vamos começar, vejam vocês, inovando, criativos, contextualizados com o capítulo 1, versículo 1 do livro de Atos, que diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. Deixa eu situar você acerca de algumas coisas. Quem é que está escrevendo isso? Quem está escrevendo isso é um cara chamado Lucas. Aquele mesmo Lucas do Evangelho de Lucas. Se você já leu o Evangelho de Lucas, você já leu um livro do mesmo cara que escreveu o livro de Atos. A bem da verdade, originalmente, o Evangelho de Lucas e Atos eram um livro só, no entanto, em 2 volumes. Lucas escreveu na sequência. Depois, por alguns motivos, aconteceram algumas alterações, porque como colocaram o Evangelho de João no meio, e Lucas e Atos ficaram separados, 1 ou 2 versículos foram colocados no início e no final desses livros para dar sentido a essa leitura, porque antes era uma leitura em conjunto. Então, nós temos Lucas dizendo para Teófilo o seguinte: olha, o livro que eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar a fazer é o Evangelho de Lucas, que eu espero que você conheça. E eu escrevi aquele livro, eu parei onde? Eu parei no exato momento em que Jesus foi elevado ao céu, depois de ter dado algumas instruções, movido pelo Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. E aí ele continua. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Eu quero parar aqui para lembrar uma coisa. Alguns pontos de fé que para nós hoje são lutas, são inquietações, para esses cristãos era um ponto muito pacífico. Imagine que Lucas está escrevendo para uma galera que viveu a época do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Quando Lucas fala, por exemplo, da ressurreição, e isso não apenas Lucas faz, muitos outros evangelistas fazem, eles não entram em profundos detalhes para tentar provar a respeito da ressurreição de Jesus. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque eles estão escrevendo numa época que, inclusive, em grande parte das igrejas, havia testemunhas oculares da ressurreição. Era como se a gente tivesse aqui um grupo de cristãos lá no 1º século, e aí alguém chegasse aqui e falasse assim: olha, gente, eu estou aqui pela primeira vez, desculpa até perguntar isso, mas eu preciso perguntar isso. Olha, esse negócio aí de Jesus, porque vocês seguem esse Jesus aí. Nós seguimos Jesus. E ele ressuscitou mesmo? Como é que é isso aí? Ressuscitou de verdade ou é só uma forma de dizer que ele vive eternamente em nossos corações? Sei lá, tipo um prenúncio do hino do Corinthians. Como que é isso daí? O que aqueles caras faziam? Muito antes deles trazerem provas, documentos, questionamentos, lógica a respeito da ressurreição, o que esses caras tinham o privilégio de fazer? Eles falavam assim: olha, se eu sou pastor lá e de repente eu não tivesse feito parte dessa galera, eu ia falar assim: olha, eu não posso falar tanto sobre isso, mas eu gostaria que, sei lá, quem é que pode falar sobre isso para você? Tem o Emerson ali, tá vendo o Emerson? Então, aquele cara ali,
Tem o Alex aqui, tá vendo o Alex aqui, ó? O Alex, tem o William aqui, tá vendo? O William, tem a Dona Miriam aqui, ó. Tem a Dona Miriam aqui. Eu vou pedir para você conversar com esses. Mas por que com esses? Porque esses irmãos viram Jesus ressurreto. Porque a Bíblia diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, durante cerca de 40 dias, apareceu para um monte de gente. A Bíblia diz que, inclusive, num determinado momento, ele apareceu para mais de 400 pessoas. Então, era muito comum na igreja daquela época, você ter sentado ali nos bancos, no chão, nas reuniões, gente que tinha visto Jesus pessoalmente ressurreto. Quando a gente olha para a Bíblia e diz, a Bíblia não traz muitos detalhes. Sim, ela é escrita numa época em que você tinha testemunhas oculares. Então imagina você chegar no local e você poder, de repente, conversar com o Alex e o Alex poder contar detalhes de coisas que Jesus fez, falou, onde ele foi, onde ele não foi, nesses 40 dias pós-ressurreição. Eu podia chamar o Alex e falar assim, gente, a gente vai hoje aqui só ouvir algumas coisas a respeito do que Jesus fez depois de ter ressuscitado. Então o Alex vinha e ele começava a contar inúmeras coisas. Imagine que aula espetacular era sobre a ressurreição de Jesus. Você ter alguém, e aí alguém dizer, mas Alex, de onde é que você tirou isso? Não, eu não tirei de nenhum lugar. Eu estava lá. Eu estava em determinado lugar, determinado dia. E aí o Alex podia dizer assim, olha, vocês lembram, naquele dia tal... Pô, lembram que estava uma chuva? Naquele dia estava chovendo muito mesmo. Então, naquele dia, aquela chuva, a gente estava reunido no lugar X e Jesus apareceu lá. E aí vai contando detalhes que vão mostrando que, puxa, essa história é muito real. Ele realmente esteve pessoalmente com Jesus ressurreto. E essas informações foram tomando conta da história da igreja. Tanto é que cristãos, nos primeiros séculos, viveram a realidade da ressurreição de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus de uma maneira jamais vista. Homens e mulheres foram transformados, porque imagine que você está vivendo com Jesus, você viu a crucificação, você viu que Jesus morreu e de repente, alguns dias depois, você encontra aquele mesmo homem que estava morto, ressurreto e com o corpo glorificado como a Bíblia diz que ele estava. Isso, inevitavelmente, mudaria a sua vida para sempre. Lucas está escrevendo sobre algo e a gente precisa entender isso para compreender o que vai acontecer daqui para frente. Lucas está dizendo, olha, isso para nós é muito básico. Jesus ressuscitou e apareceu para um monte de gente. No entanto, nós hoje, 2018, muito tempo depois, a não ser que eu esteja enganado, me corrijam se eu estiver enganado, não temos aqui nenhuma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ok? Ou alguém viu aqui, tipo, não, eu vi, realmente eu estava lá, posso dizer que eu estava lá. Nós não temos testemunhas oculares. Nós não temos pessoas que possam trazer detalhes, inclusive, talvez, do que Jesus estava vestindo quando apareceu naquela noite chuvosa a algumas pessoas reunidas no lugar X. Nós não temos isso. E nós estamos vivendo 2000 anos depois desse acontecimento. Ao mesmo tempo, nós precisamos definir algo. Aquele acontecimento, a ressurreição, foi real ou não foi real? O que os irmãos e as irmãs acham? A ressurreição é real ou não é real? A ressurreição é uma forma de dizer que Jesus renasceu em nossos corações, ou Jesus de verdade ressurgiu dos mortos, venceu a morte, como a Bíblia diz que ele deveria fazer. Por que eu estou perguntando isso? Porque essa pode parecer uma pergunta estúpida num contexto cristão. Mas, pense bem, se Jesus de verdade ressuscitou dos mortos, então, quem é que tem todo o poder em suas mãos em toda a história? É Jesus. Se Jesus ressuscitou dos mortos, como a Bíblia diz que ele ressuscitou, e como algumas testemunhas afirmaram, e isso ficou documentado, por exemplo, na palavra de Deus, e nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, se isso é verdade, então, quem é o rei
que domina sobre toda a terra. E não apenas sobre toda a terra, sobre todo o cosmos, sobre todo o universo. Aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós desconhecemos. Quem é que domina sobre tudo? Se Jesus ressuscitou, ele é que domina sobre tudo. Se Jesus ressuscitou de verdade, como a Bíblia diz, quem é que, quer a gente concorde, quer não concorde, domina eleições num país, por exemplo? Há uma coisa que a gente precisa definir em nossa caminhada como cristãos brasileiros. Deus está cuidando do nosso país ou não? A gente precisa definir isso. E eu quero dizer isso agora com mais liberdade, já que as eleições, pelo menos nesse primeiro turno aí, acabaram. Não é o que parece. Pelo menos quando você vê postagem de uma grande parte dos cristãos do nosso país. Uma pergunta importante a respeito das eleições. Nossa esperança, de verdade, está em Cristo? Se Jesus ressuscitou, então ele tem domínio sobre todas as coisas. Se ele não ressuscitou, você depende de outros poderes e de muitos poderes para que a sua vida continue a acontecer de maneira agradável. Uma pergunta mais direta. Quem é que manda na coisa toda? De verdade. Vou tentar fazer na sequência da apuração que vocês todos devem estar acompanhando. Quem é que manda na coisa toda? É Bolsonaro? Sim ou não? É Haddad? É Ciro? É Alckmin? É Marina? É Meirelles? Chama o Meirelles. É Álvaro? É Daciolo? É Imael? É Vera Lúcia? Tem a Vera Lúcia do PSTU aí. E tem um outro que eu nem lembro o nome agora. O Boulos, Amoedo, General, tem um outro lá, o General Costa e Silva. Tem muito cristão por aí que está efusivo hoje, porque o seu candidato venceu. Se em primeiro turno ou segundo turno, a gente não sabe dizer ainda. Não dá para dizer. Até o final do culto, talvez tenhamos sinais, fortes sinais. Mas tem cristão mais feliz com a vitória do seu candidato do que com a vitória de Jesus sobre a morte. E como se agora vai. Agora vai o quê? É sério mesmo que depois de tantos anos de Brasil, a gente acha mesmo que a solução dos nossos problemas estruturais e da corrupção estrutural que está em nosso país tem a ver com Brasília? O problema da corrupção estrutural do nosso país não tem a ver com Brasília, tem a ver com Piracicaba. E passa por onde? Por nós. A gente estava conversando hoje cedo. Quero dizer uma coisa aqui importante. O coordenador estadual, olha que importante, o coordenador estadual das blitz de lei seca em nosso país é cristão. Sabiam disso? O coordenador estadual das blitz de lei seca do estado de São Paulo é cristão. O cara que coordena todas essas blitz para pegar quem bebe e sair dirigindo por aí é cristão. E vou dizer, sabe como eu sei que ele é cristão? Vou trazer uma novidade para você, porque ele é membro dessa igreja. Eu não vou falar quem é, falo em off, porque senão o pessoal na internet fica enchendo o saco dele depois. O coordenador das blitz de lei seca do estado de São Paulo inteiro, é cristão e é membro dessa igreja. Então eu espero que nessa semana, quando você inventar de tomar uns gole e dirigir, você se lembre que o problema do país não passa por Bolsonaro, não passa por Haddad, não passa por esses caras primariamente, mas passa pela nossa envergonhice de tentar ficar burlando a lei quando interessa a gente. Isso é coisa de gente
que não compreendeu as implicações de viver num país sério. E qual é o medo que a gente tem? O medo que a gente tem quando fala de blitz de lei seca é de pagar R$3.000, trazendo números, R$2.978 de multa e processo administrativo que tira de você o direito de dirigir durante 12 meses. Por que eu sei disso? Porque pastoreio Aí a gente vive assim, meu Deus, pagar 3 mil. O problema não é pagar R$3.000 de multa. É você não ter as suas reações necessárias. E se uma criança correndo atrás de uma bola cruzar a frente do seu carro, você não ter o tempo de reação necessário e atropelar e matar alguém porque você tomou um goró a mais. Eu estou apenas usando um dos inúmeros exemplos que nós poderíamos dar sobre a nossa cultura brasileira de ser brasileiro. Preciso falar dos... Como é que chama? Gatunete, o nome do... Tem os... Precisa falar dos gatunetes da vida? Porque, claro, corrupção tem a ver com desvio de dinheiro. Corrupção também tem a ver com desvio de sinal de televisão. Aí você diz assim, mas esse é um produto muito caro em nosso país. Provavelmente é a mesma coisa que um bandido pensa quando ele olha para o seu carro e fala assim, eu também não vou ter condição de comprar um carro desse, então vou roubar um para mim, porque é muito caro em nosso país. O princípio é o mesmo. Então nós somos o país dos gatos-nets. De compartilhamento inescrupuloso de senhas. E aí, nós, cristãos, vamos ficar nos vendendo achando que agora vai. Não vai, gente, porque não vai trocar o nosso povo inteiro para um outro povo. Só vai se fizer transplante de nós. Se não fizer transplante de nós, não vai. Ou você acha que vai? A não ser que você fale, agora me converti, agora, já que o candidato X ganhou, parei. Vai amanhã, quem trabalha aqui na área da saúde sabe. Amanhã, segunda-feira, até meio-dia, 13h, os médicos plantonistas vão trabalhar para fazer o quê? Vai lá nos postos de saúde, vai em qualquer hospital. Os médicos amanhã, até meio-dia, 13h, vão trabalhar para fazer o quê? Para ficar dando atestado para vagabundo que não quer trabalhar. Vai lá amanhã, é só ir. Chega lá pro médico e fala assim, doutor, de todo mundo que você atendeu aqui até meio-dia, quanto era atestado que você deu assim do tipo, se eu não der atestado, esse cara vai me encher o saco. Porque ele não quer trabalhar. E por que ele não quer trabalhar? Porque ele ficou até meia-noite, 1h, tomando cerveja, até não aguentar mais, para comemorar o fim da corrupção. Mas já pensando, amanhã eu pego um atestado. Amanhã eu pego um atestado porque... É sério? É sério? Agora, você parou para notar como nessa equação toda, o nosso pensamento a respeito de Jesus não passa nem longe. Porque Jesus não entra nessa equação. Pensa, onde é que você vai colocar Jesus nessa história? Onde é que você encaixa a cruz em toda essa conversa que a gente está tendo? Embora nós acabamos de afirmar, nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele que cuide de Marte, mas que não cuide dos meus problemas estruturais e da minha corrupção, porque delas o diabo tem cuidado muito bem. Lucas está dizendo, gente, sabe qual é o segredo desse livro? Esse pessoal aqui que vocês vão ver vivendo, eles creem de verdade que Jesus ressuscitou dos mortos e eles estão vivendo a partir dessa realidade. Jesus ressuscitou.
E se Jesus ressuscitou, muda tudo. E se não muda tudo, não muda absolutamente nada. Não há um meio termo de mudança a respeito da efetividade da ação de Jesus na história da igreja. E aí o texto continua. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem. Que era uma ordem estranha, porque Jesus estava terminando ali o seu processo de ensino, já havia ressuscitado, dando ali as últimas orientações, e ele disse para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, que eu já falei inclusive para vocês. Ele tinha dito isso em outras ocasiões. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Veja o que está acontecendo. Jesus está dizendo: gente, olha, antes de vocês saírem por aí que nem loucos, tentando fazer as coisas, esperem, porque eu vou mandar para vocês aí um negócio chamado Espírito Santo, que se vocês não tiverem ele aí, não vai virar coisa. Mas a expectativa desses caras ainda não estava totalmente fundamentada no que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque quando Jesus veio e começou a fazer milagres, começou a pregar, eles pensaram assim: é esse cara que vai colocar Israel no topo do mundo. Esse cara vai dar um jeito na nossa nação. E começaram a colocar expectativas em Jesus que não eram e não deveriam ser as expectativas reais. Jesus veio para nos salvar do domínio do pecado e estabelecer princípios do reino de Deus. Jesus não veio com uma agenda primariamente política, embora, claro, o que Jesus faz tem implicações sociais e políticas. Mas primariamente não era esse o desejo dele. Aí o que acontece? Como esse pessoal tinha a ideia de que Jesus vai restaurar Israel, quando Jesus morre, dá um desespero nesses caras pensando assim: ih, o sonho acabou. Quando ele ressuscita, eles pensam: ih, não acabou não, agora é que vai pegar mesmo. Agora ele vai ocupar o trono, vai reinar sobre tudo e sobre todos, e vai impor uma nova forma de governo, que é o governo de Jesus aqui. Quando Jesus diz: eu vou dar o Espírito a vocês, veja o que eles perguntam a Jesus. Ah, então agora você vai restaurar o reino a Israel? Vai nos libertar do Império Romano, que está trazendo jugo sobre nós? A resposta de Jesus: gente, não lhes compete saber sobre isso. Era uma forma educada de Jesus dizer: gente, cala a boca. Vocês estão com esperança política. E se vocês estão com esperança política, vocês vão se dar muito mal. Porque não se esqueça que poucas décadas depois que Jesus diz isso, essa mesma cidade de Jerusalém estava sendo invadida e o templo sendo derrubado e destruído. Os sonhos políticos desse pessoal foi por água abaixo. Mas olha o que Jesus diz. Mas, porque ele diz: olha, gente, eu não estou falando disso. O que eu estou falando tem implicações muito mais sérias. Mas, e esse é o versículo de Atos 1:8. É o versículo mais pentecostal, mais mal explicado da história. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí imagina o Espírito Santo descendo sobre a galera. O que você pensa? Você pensa no pessoal orando em línguas, você pensa no pessoal sambando, sambalelê do reteté, pensa no pessoal, sei lá, que outras coisas podem acontecer quando o Espírito Santo desce, segundo a nossa visão do Espírito Santo descendo, gritando aleluia, que mais? O roda-peão, vocês viram? Daciolo ou rodava-peão? Rodava-peão, o que mais que pode acontecer? Sei lá, segundo a nossa visão do que é o poder do Espírito descendo sobre as pessoas. A gente tem um monte de visão sobre isso. Mas quando a gente olha para o texto, Jesus diz o que vai acontecer quando o Espírito Santo descer sobre os seus servos e as suas servas. Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E como consequência, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo: quando o poder do Espírito descer sobre vocês, sabe o que vai acontecer?
vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão viver de uma tal forma que as pessoas vão olhar para vocês e vão se lembrar de mim. Vocês vão falar de uma tal forma que vocês vão proferir uma palavra, vocês vão falar algo e as pessoas vão dizer assim, isso não tem a ver com Jesus? Vocês vão trabalhar de uma tal forma que o jeito de vocês trabalharem vai me lembrar. Vai lembrar as pessoas que estão ao lado de vocês sobre mim. Vocês vão ser pais, mães, filhos, irmãos, primos, e até sogra, de uma tal forma que vocês serão tudo isso e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo vai estar tão presente na vida de vocês, agindo tanto em vocês, que vocês vão transparecer quem eu sou em cada canto da existência de vocês como igreja. E o livro de Atos vai mostrar, versículo por versículo, capítulo por capítulo, como é que isso vai acontecendo. A igreja vai vivendo e as pessoas que estão ao entorno da igreja, ao entorno de cristãos, vão se convertendo a Cristo. Até que chega um momento em Atos, isso por volta de Atos capítulo 13, lá numa cidade chamada Antioquia, que os seguidores de Jesus são pela primeira vez na história chamados de cristãos. Nós falamos hoje, eu sou cristão, e a gente usa esse termo até como um termo assim, legal, eu sou cristão. Às vezes você não quer falar que é evangélico, porque você tem às vezes vergonha de falar que é evangélico, fala, não, eu sou cristão. Mas originalmente o termo cristão era um termo pejorativo. Era uma forma de tentar xingar os seguidores de Jesus. É que lá em Antioquia, esses caras cheios do Espírito estavam vivendo de uma forma tão parecida, mas tão parecida com Jesus, que os caras começaram a olhar para esses caras e falaram assim, viu? Sabe o que vocês parecem? Vocês parecem uns Jesuizinhos. É isso que vocês parecem. A gente olha para vocês e vocês são miniaturas de Jesus. Porque tudo que vocês fazem é Jesus. Vocês vivem, a gente vê Jesus. Vocês falam, a gente vê Jesus. Vocês respiram, a gente vê Jesus. Então nós vamos dar um apelido para vocês. O termo cristão, quando você traduz para o tempo em que ele foi inventado, significa pequenos cristos. E aí os caras tentaram dar esse apelido para os seguidores de Jesus, achando que iam ofender os seguidores de Jesus. Quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo assim, eu sou um pequeno Cristo. O duro é quando a gente fala assim, eu sou cristão. Aí a pessoa fala, ai, nem parece. É uma contradição em termos. Olha, se você não fala, hein? Se você não fala, eu nunca ia adivinhar que você era cristão. Olha, que coisa! E a gente se esquece que os primeiros cristãos só foram chamados cristãos porque o pessoal estava tirando o sarro de tão parecido que eles eram com Jesus. Eu acho que alguma coisa se perdeu de lá para cá. Jesus disse, se vocês forem cheios do Espírito, vocês serão... Agora, a questão não é forçar a barra para ser parecido com Jesus. Jesus, na grande comissão de Mateus 28, diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É o texto conhecido como a grande comissão. Mas a ideia do texto é o seguinte, enquanto vocês naturalmente caminham e naturalmente pregam, vocês vão batizando pessoas. A grande comissão tem o seguinte pressuposto. Cristãos, pelo simples jeito de ser e falar, naturalmente pregam, sem ter que forçar a barra. Tem uma frase atribuída a São Francisco, que na verdade ninguém consegue dizer se é de São Francisco ou não, que é assim, pregue e se necessário use palavras. Essa frase tem um problema, porque tem muita gente que usa ela do tipo assim, eu não uso palavras porque eu prego com a vida. Mas também se você não usar palavras, as pessoas não vão entender quem é Jesus. Você precisa dizer por que Jesus veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Porque senão a pessoa vai falar assim, então o cristianismo tem a ver com um jeito novo de viver. Não, o cristianismo não tem a ver apenas com um jeito novo de viver. Tem a ver com todos os pressupostos sendo transformados num novo estilo de vida que tem a ver com aquilo que nós cremos. Porque a própria Bíblia diz, se com o coração creres, e só se crê com o coração com a pregação da palavra,
E com a boca confessares o quê? Aquilo que se crê no coração através da pregação. Paulo diz isso. Nós, para nos convertermos, precisamos ouvir. E para ouvir é necessário que haja quem pregue. Mas nós vivemos uma época em que nós cortamos isso no meio porque o problema da pregação é a inconveniência. Qual é o problema da inconveniência? Se você prega, você se compromete com aquilo que fala. Porque quando você prega, a pessoa corre o risco de dizer assim: ah, mas é fácil falar isso. Eu não vejo você fazendo isso. Mas Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês e naturalmente, consequentemente, serão minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela vê o ato e professa o ato. Ela vê o que aconteceu e conta o que aconteceu. Já imaginou você num tribunal, aí o juiz diz assim: você viu tal crime? Vê. Então testemunhe. O que você está fazendo? Estou aqui. Se necessário, eu uso palavras. O cara manda te prender. Você é testemunha. A testemunha obrigatoriamente fala. Mas por que nós não falamos? Porque talvez nos falte um dos pequenos detalhes da comissão. Cheios do Espírito. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz, sabe como é que você faz isso? Você fala da palavra, você lê a palavra, você canta a palavra, você se encharca da palavra de Deus de uma tal forma que quando você notar, você simplesmente fala disso sem forçação de barra e sem pieguismo. Porque sabe quem é piegas? Quem é piegas é aquele que prega a cultura evangélica. Um cara banhado pela palavra não é piegas. Ele é centrado na palavra, é diferente. Pode ser, óbvio, que o mundo não goste disso, porque o nosso mundo é contrário a Deus. Mas nós não vivemos para agradar o mundo que nos cerca. Nós vivemos para viver e nós vivemos para testemunhar a glória de Cristo Jesus. É dele que nós somos testemunhas. Mas o que nós precisamos? Cheios do Espírito. Tendo dito isto, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Imagina esses caras, monte de marmanjo, aí Jesus sobe. Eu faria igual esses caras. Porque assim, imagine você estar lá com Jesus. Jesus está falando: olha, gente, eu quero aqui minhas últimas palavras. E olha, vamos ser sinceros. Alguém aqui já esteve ao lado de alguém que estava dando as suas últimas palavras? A pessoa fala: últimas palavras. Chama todo mundo que eu quero dar um tchau. Aí você chama todo mundo. Pode falar: tchau. Você não imagina que a pessoa vai fazer isso. Porque se a pessoa reúne a galera e fala assim: esse cara vai falar alguma coisa importante. Últimas palavras. Sei lá, as últimas palavras. Você pega a pessoa junto. Pode falar. O Palmeiras não tem mundial. É verdade? É, mas não seriam as últimas palavras. Vai, Corinthians. Quem é que falaria isso como últimas palavras? No máximo, você pode perguntar para a pessoa: você está indo? Você está vendo o quê? Aí a pessoa dá aquela respirada: quem foi? Você fala: tá, já sentiu enxofre ali, hein? Já sentiu, você pode ir, esse daí está indo para o lado errado. Volta! É o outro lado! Esse é o tinhoso! Vai para o outro! Quais foram as últimas palavras de Jesus? E eu tenho por princípio o seguinte: se Jesus sabia que eram as últimas palavras, ele falou alguma coisa importante. Quais foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos? Vocês serão minhas testemunhas, até os confins do mundo. Será que isso é importante? Claro que é, foram as últimas palavras do mestre. E aí ele passou bastão.
E aí ele está lá, ele diz isso, ele começa a subir. Imagine nós lá. Oi? Olha. Mãe, oi? Tá vendo? Tô vendo, cala a boca. Aí eles passam a nuvem. Foi. Será que foi mesmo? Ah, eu tô vendo um ponto ali. Acho que ainda... Ali acho que é ele ainda, ó. Não, aquilo ali é uma gaivota. Ah, é. Aí passa uns 10 minutos. Alguém tá vendo alguma coisa? Eu não. Tudo com torcicolo, já tudo travado. Aí até que aparece 2 caras de branco. O que vocês estão vendo aí? Ah... Como é que a gente vai explicar o que a gente está vendo? É que o cara foi aí. Mas quem foi? Mas Jesus foi. E aí os 2 de branco falam assim, vocês vão ficar aí olhando para cima? O que ela acabou de dizer para vocês? Não se esqueçam que da mesma forma que vocês viram subir, vai chegar um dia que vocês virão descer. Nesse intervalinho de tempo, faz o que ele mandou fazer. Sejam cheios do Espírito e testemunhem dele, até que ele volte. E ele mesmo disse, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. A presença do Espírito em nós é a garantia de que Jesus está conosco. O meu desejo é que ao estudarmos o livro de Atos, nós sejamos cheios do Espírito que nos permita testemunhar com alegria do único que vale a pena testemunhar com toda a alegria do mundo. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, assentado num alto e sublime trono por toda a eternidade, comandando toda a história. É nele que depositamos nossa esperança, nossa alegria, nossa força, e é nele que está a nossa satisfação. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Cristo Jesus. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos desafio para viver uma vida que agrade ao Senhor, para a honra e glória do teu nome, fazendo a tua vontade em cada passo da nossa caminhada. Nos ajuda, Pai, a sermos cheios do Espírito, plenos do Espírito, transpirando Jesus por cada poro da nossa vida, e que Jesus seja glorificado em nós e através de nós. É o que nós pedimos, é o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.